Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus, adentra essas portas com a tua gloriosa graça. Deus, não há nenhum significado dessa reunião sem a sua presença manifestada aqui. Não há nenhum propósito se o Senhor não despejar a sua graça nesse local. Por favor, toca em todos os corações, até os mais insensíveis, até aqueles que não vieram aqui interessados na tua palavra, nem em te cultuar, mas vieram com a intenção de criticar, endurecer o coração e disseminar qualquer coisa que não seja benéfica para o teu reino. Até nesses, toca neles, abre o coração deles, mostra até para esses rebeldes, de coração duro, que o Senhor ama eles, que tem amor para eles também, tem misericórdia, tem graça para eles, e que ao menor sinal de arrependimento, há restauração, há o enchimento do Espírito, há boa dádiva. Quanto aos fracos, Senhor, os débeis, ergue-os, levanta-os, fortalece-os, que nenhuma mente, da menor a maior, do mais rico e pobre, do mais provido de inteligência ao menos, fiquem sem ser tocados por sua graça. Pai Santo, receba a glória para si, faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém e amém. Como passar o dia com Deus então? Você que tem interesse, pastor, como em meio a essa sociedade moderna, sofisticada, eletrônica, como? Com a falta de tempo, a histeria, a correria, como em pleno século XXI eu posso passar o dia com Deus? Como eu posso fazer isso? Primeiro, oração pela manhã. Comece o dia com uma oração pela manhã. Ok? Eu estou te ensinando isso aqui. São regras para você passar, para você fazer, você que quer. Olha só, ao acordar pela manhã, lembre-se que a primeira pessoa que você deve conversar e ver é o Senhor. Faça isso em oração. Não saia de casa, não comece seu dia, não vá para o trabalho ou escola, sem antes ter um momento a sós com Deus em oração. Não enfrente o mundo, as adversidades, as tentações, sem os cuidados do Senhor. Inicie o dia com um período de oração, mesmo que seja curto, caso o tempo não permitir. Eu falei isso aqui para minha esposa 2 meses atrás. Falei para ela, a primeira pessoa que você tem que ver e falar é Deus. Ela levou isso a sério. Ela acorda primeiro que eu e vai orar. Ela levou tão a sério, eu não posso nem falar com meu marido primeiro. Primeiro é com Deus. Então todos os dias eu tenho visto o testemunho da minha esposa. E eu vou honrá-la aqui porque é uma mulher de Deus. E eu admiro e amo muito. Ela acorda primeiro do que eu e faz 2 meses que a primeira pessoa que ela vê na minha casa e fala é Deus. Mesmo que seja curta, se o tempo não permitir, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Começar o dia recebendo aquele óleo fresco, aquela unção fresca, aquela visitação poderosa, aquele frescor, aquele consolo, aquela guia, aquela direção, antes de sair sequer do meu quarto. Olha o que a Bíblia diz, Daniel 6:10. Textos para comprovar meu argumento. Daniel, pois, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem que nutria a oração
matutina. 3 vezes ao dia, ele orava de manhã, à tarde e à noite. Ou seja, ele iniciava o dia com oração. Veja Davi então, Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Por isso que Davi caiu com Batseba em 2 Samuel 13. Porque ele acordou tarde. Aquele dia ele não orou, nem vigiou. Olha como que a oração dá vantagem para nós contra o pecado, contra a inclinação da carne. Olha que coisa linda, gente. Pela manhã, olha que coisa linda. Imagina uma frase dessa. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Olha a elegância do versículo, que coisa linda. Você conhece Hudson Taylor? Eu tenho inveja desse homem. Esse homem é maravilhoso. Assista o filme dele, é o filme que eu mais vejo, eu não me canso de ver. Missão no interior da China. A missão de Hudson Taylor. Eu assisto esse filme uma vez a cada 2 semanas. Eu amo esse filme. A biografia diz assim: o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. Aí para vocês meninos. Aí ó, Gabriel, Natan, meninada aí forte, que não tem compromisso. Não deixa o sol nascer não, sem que você esteja de joelhos. Jesus, Marcos 1,35, olha só. E levantando-se Jesus de manhã, olha o que o autor pôs, de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, provavelmente 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Muito cedo, de manhã, ainda escuro, ou seja, nenhuma atividade havia se iniciado, e Jesus estava orando. Como passar o dia com Deus? Comece o dia com uma oração. Eu sei que você, antes de acordar, tem trabalho ou escola. Geralmente é isso, a pessoa ou vai para o emprego ou vai para a escola. Esse momento aqui não é um período longo de oração. Esse momento aqui é apresentar o seu dia. Esse momento aqui é pedir direções. É aquele contato inicial com Deus. Você vai ficar orando 2, 3 horas, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Eu sei disso. Provavelmente você dormiu tarde no outro dia. Todavia, você não deixará, nunca, escute isso, nunca saia da sua casa sem ter orado. Nunca enfrente o mundo, o vil tentador, aquele que ruge como leão, as inclinações da sua carne, este mundo, sem primeiro passar um momento em oração. Então Daniel, Davi e Jesus oravam de manhã. Segundo, como passar o dia com Deus? Depois da oração, logo após, a meditação matutina da palavra. Ok? A meditação matutina. É sequencialmente, não é um quando de vez em quando e o outro, não. Depois de ter orado, você vai meditar na Escritura. Escute, seguido da oração, você deve meditar logo de manhã nas Escrituras. É sempre bom ter um texto em mente. Ruminar a palavra de Deus durante o dia. O que você vai fazer aqui? Você vai ler 1, 2 capítulos. Aqueles 2 capítulos vão alicerçar o restante do seu dia. É aquele café da manhã. Ninguém sai sem comer. Você tem uma carga de trabalho até 11 horas, meio-dia, que é o almoço. Ou você é operário, qualquer serviço que for, você precisa de um café fortalecido para suportar até o almoço, ou até o dia todo. Essa meditação é o café da manhã, é a base, é o que vai alicerçar o restante do seu dia. Você meditou em 2 capítulos de Salmo, 2 capítulos do Evangelho, das cartas paulinas. E durante o dia você vai ruminar, refletir naqueles capítulos. Eles vão embasar, fundamentar, alicerçar, sustentar você durante aquele dia. É o café da manhã, é o alimento inicial do dia. É sempre bom ter um texto em mente, ruminar a palavra de Deus durante o dia. Para isso, leia alguns capítulos da Bíblia, ao menos 2,
antes de sair de casa. Faça isso sequencialmente, lendo capítulo após capítulo do livro que eventualmente escolher. Assim como você toma o café da manhã para nutrir seu corpo faminto, para que tenha condições no restante do dia, farte sua alma com as Santas Escrituras. Parece o Richard Baxter aqui agora, né? É mais ou menos assim que ele escreve. Farte sua alma com as Santas Escrituras, com o pão vivo, pois sua alma necessitará estar forte contra os duros e pesados combates no decorrer do dia. Ó, você nem saiu de casa, você nem trocou de roupa. Você está no seu quarto, ou numa sala secreta, ou no seu escritório, aquele lugar que você tem mais privacidade para fazer. Você nem começou, mas você já teve um tempo com Deus, em oração, e agora você está iniciando com a leitura da Escritura, antes de trabalhar, antes de ir para a escola, universidade ou qualquer outra atividade, antes de pôr a roupa de molho, antes de tudo. Ezequiel 12:8, e pela manhã veio a mim a palavra do Senhor. Logo de manhã veio a palavra, logo de manhã veio a revelação, logo de manhã Ezequiel estava a meditar na palavra. Salmo capítulo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medite na Escritura de manhã. Tenha um texto que vai nortear o seu dia. Eu vou te dizer, quem falava isso? Richard Baxter falava, mas outro homem chamado Smith Wigglesworth. Ele dizia, você tem que decorar a Bíblia, e você tem que ter textos em mente, para que eles possam ser usados no decorrer do dia, numa eventual provação, tentação, desânimo. A sua mente vai recorrer, e ela está recheada de textos, então você rumina, recita, relembra, e aquilo te fortalece. Que é isso? Diga textos ao ar livre, proclame a palavra de Deus, traga à memória textos decorados, versículos decorados, capítulos decorados, e os use contra as astutas ciladas do diabo, contra os desejos da carne, nas provações árduas da vida, para que você seja consolado. Aquele texto que você leu de manhã, ele vai ser usado durante o dia. Ele vai embasar, fundamentar, nutrir, nortear, alimentar, consolar, santificar, proteger você durante o dia. O alimento é o café. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Logo pela manhã. Terceiro, a prática da oração no Espírito. Essa aqui eu quero te ensinar, que isso aqui está esquecido, eu acho que você nunca ouviu falar disso aqui. A prática da oração no Espírito. Ok? A prática da oração no Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz assim, orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, a não ser orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, ó. Vocês devem nutrir uma oração no Espírito diariamente. Orar no Espírito. Porque a sua oração inicial foi uma oração para iniciar o dia, né? Uma oração apenas básica. Leu a palavra. Agora você entra na sua rotina cotidiana. 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Outros 8 horas de trabalho por dia, mais o curso à noite, 4, 5 horas. Então essa pessoa tem o horário muito reduzido. Ela não vai ter muito tempo para oração secreta, para comunhão com Deus. Qual que é a saída? Orar no Espírito.
Oração no Espírito você pode de fato fazê-la o dia todo. Você pode orar 10 horas, 20 horas no Espírito. O que é a oração no Espírito? É aquela oração que você faz interior. É a comunhão que você tem com Deus, segurando aqui no ônibus, na bicicleta indo para a escola, no táxi, a pé, no carro, no ponto de ônibus, no metrô, no intervalo da sala de aula, no recreio, no almoço, no tempo vago, orando no Espírito, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo, no Espírito. Meu irmão, se você aprender essa prática, se você começar a observar essa prática, você não tem ideia o progresso que vai haver na sua vida. Essa aqui é a melhor maneira de se santificar. É a maneira mais poderosa de manter uma vida santa. Sabe por quê? Porque às vezes você ora oração secreta, 1 hora, 2 fervorosa, contrai músculo, transpira. Aí durante o resto do dia está alienado, confuso, está disperso, e aí cai em pecados. A oração no Espírito é aquela que faz você ter contínua comunhão com Deus, temor, devoção, faz você estar em alerta o tempo todo, vigiando. Essa é uma oração tremenda. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você sua vontade, vai norteando, vai dirigindo você, vai livrando você. Ore no Espírito. Acabou de orar, leu a Bíblia, tomou café, despediu da esposa, dos filhos, dos pais, do esposo. Tem o ponto de ônibus, 20 minutos esperando o ônibus, orando no Espírito, cantando no Espírito, louvando pelos pássaros, as nuvens, as árvores, pedindo a misericórdia de Deus, orando pela avó que está internada, ali no Espírito. Entrou no ônibus, mais 20, meia hora até o trajeto final. Está ali, oh Deus, olha esses pecadores, tem compaixão deles. Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, fala comigo. Chegou no trabalho, tem aquela introdução ali, antes de começar, orando no Espírito. Durante o trabalho, na hora do almoço, num período vago, adorando, louvando, mantendo comunhão, passa por uma situação de tentação, oh Deus me fortalece, oh Deus me livra, oh Deus não me deixa cair em tentação, no Espírito. Cantando, citando textos na sua mente, proclamando a palavra, adorando, louvando, no Espírito. Olha Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo fala em todo o tempo, orando, como? No Espírito. Judas 1,20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14,15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, orarei com o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Você quer passar o dia todo com Deus? Observe a prática da oração no Espírito. Pastor, mas eu não entendi, o que é orar? É orar com pensamento, é sem abrir a boca, é orar com o coração, entendeu? Não é aquele momento secreto, numa vigília, num culto, no quarto, é oração no pensamento, é pedir livramento, é adoração, é intercessão, é santificação no Espírito. Então, assim você pode orar sem cessar. Em todo tipo de circunstância possível. Essa é uma das maneiras de nutrir comunhão com Deus. Imagina seu dia, nós estamos falando da segunda-feira, olha aqui, é 5 horas da tarde. Você já leu a Bíblia antes de sair de casa? Você já teve um momento de oração antes de sair de casa? E você passou o dia em comunhão com Deus, quando possível, no Espírito. Quarto, sempre que possível, dê testemunho da sua fé. Isso aqui é do meio da rotina.
Ok? A oração e a palavra é antes de começar o dia. A oração no Espírito é durante o dia. O testemunho também é durante a sua rotina. Sempre que possível, testemunhe da sua fé. O que é isso? A Bíblia diz que somos cartas vivas. E diz que devemos exalar o bom perfume de Cristo. Existem duas formas de dar testemunho da nossa fé. Eu as chamo de forma passiva e ativa. Você vai fazer durante o dia, todos os dias. Sempre que possível. Então existem duas maneiras de dar testemunho da sua fé. Forma ativa, forma passiva e ativa. Primeiro, forma passiva. O que é a forma passiva? Como eu dou testemunho da fé, da ressurreição de Cristo, do poder do Evangelho, da graça de Deus, através da nossa conduta, postura nos diferentes lugares da sociedade que participamos, sendo alunos esmerados no estudo, sendo comportados, temendo a Deus no trabalho, através de nossa honestidade, justiça e integridade. Em casa, quando todos os nossos vizinhos contemplarem a paz e a alegria e a integridade de nossa casa, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, é uma maneira de diariamente você dar testemunho da fé. Olha 2 Coríntios 8, 21. Paulo: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Zelamos o que é nosso. Nos conduzimos bem, com prudência, ética, honestidade, justiça, não só diante do Senhor, mas diante da sociedade. Então estou dando testemunho da minha fé de forma passiva, só com o meu exemplo, com a minha conduta. Como? Sendo íntegro, verdadeiro, sendo honesto, puro, correto. 1 Timóteo 4,12. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, dê testemunho da sua fé com o seu procedimento, sua conduta. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, aqui eles, olha lá. De fato, vocês, Tessalonicenses, se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito. E assim, olha só, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Quem que se tornou modelo, padrão, para todos os crentes da Macedônia e Acaia? Os crentes de Tessalônica. E como eles tornaram modelo e padrão? Com o testemunho, a conduta, a retidão, a integridade deles. Essa é uma maneira de passar o dia com o Senhor. O jovem está no meio de uma universidade mundana ímpia. Ele é um embaixador de Cristo ali, e ele vai manter a comunhão, e ele não vai ser seduzido, mesmo que haja sensualidade, e submeter a cobiça. Isso é comunhão com Deus. Quando ele for requisitado em público, na sala de aula, no emprego, porque você é requisitado pelo seu patrão, pelos colegas de trabalho na hora do café, ou na escola no recreio. Quando ele é requisitado, quando ele é pressionado, o que é extraído dele? O bom testemunho. Todo mundo sabe que ele é cristão. A verdade, a justiça, a honestidade. Gente, é isso que é ser crente. Você quer mudar essa sociedade. Você quer pôr Franca de joelhos. Testemunho. Martin Lloyd Jones diz que o maior método de trazer a alma para Jesus, o que você pensa que é? Subir no caixote, fazer cruzada, ir na concha acústica, pregar, dar folheto, CD? Não. O maior método de evangelismo é o testemunho. Eu vou contar aqui mais uma vez. Cadê a Júlia do Eric? Levanta a mão. Tá lá. Olha o Marcelo e a Dedé ali. Levanta a mão. O Marcelo e a Dedé tá aqui na frente. Eles eram da Quadrangular. Estava vivendo uma vidinha
pífia espiritual. Não é porque eu estou falando, não, eles falaram, estava morrendo na fé. Aí a Júlia trabalhava com a Dedé. E a Júlia antes de Cristo, só Jesus, né? De repente, a Dedé começou a notar que essa menina mudou. Ela nem conversava com a Dedé. Falava não, falou nada para ela. Mas a Dedé ficou impactada com o testemunho que ela apresentou no trabalho. Mudou a vestimenta, a maquiagem, as palavras, o jeito, o gesto. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo com essa menina? Onde que ela foi? O que houve? Sem dar uma palavra. Só com o corpo dela, só com a carcaça ali no trabalho. Até que ela foi inquirida pela Dedé, vou passar o site, eu fui para uma igreja, me converti, passou o site, Defesa do Evangelho, Aliança do Calvário. A Dedé e o Marcelo ficaram tão impactados com a mudança dela, que foram atraídos para esta igreja, sem que a Júlia abrisse a boca, só com o testemunho. Agora imagina se a Júlia chega lá, cada dia com um homem, copinho de cerveja aqui. Ai, Dedé, fala que eu não vou hoje não, porque eu tô com dor de barriga, mentindo. Aí chega para Dedé. Ah, esqueci de falar, Dedé, estou indo numa igreja. Estou indo lá na Aliança do Calvário. Arreda de mim, Satanás. Não ia querer vir nessa igreja nunca, não ia se converter. Ou se a Júlia tentasse pregar para Dedé. Dedé, você precisa, Dedé, vir para Jesus. Você precisa vir ter o que eu tenho. Ter o que você tem? Eu não quero ter o que você tem, não. Você está entendendo? Testemunho. Sempre que possível, dê testemunho da sua fé. Primeiro, forma passiva. Segundo, forma ativa. Primeiro, só com a conduta, sem abrir a boca. Segundo, forma ativa. Quando possível, pregue o Evangelho. Anuncie o amor de Deus contido nessa grandiosa mensagem. Testemunhe às pessoas à sua volta o que Deus fez por você, o que Deus fez na sua vida. Diga a eles quem você era, o que você fazia, no que você acreditava e que consequências isso teria. E diga agora o que você é, o que você faz, no que você acredita, por que acredita e qual a consequência bendita disso. Agora é a ofensiva. Isso aqui é durante o dia. Está entendendo? É no decorrer do dia. É no fritar dos ovos. É quando você entra no trabalho, na escola, no recreio. É durante o dia. Você orou de manhã antes de sair, você leu a palavra, você está orando em espírito, orando sem cessar, e está testemunhando com a conduta, quer aqui e acolá, de forma passiva, da sua fé. E agora de forma ativa, quando oportuno, vá para o ataque. Pregue, inquira. Encurrale uma pessoa, pregue durante o dia. Não se esqueça que sempre que possível, mencione a cruz de Cristo. Mencione a vida, obra, morte e ressurreição de Cristo como sacrifício substitutivo no lugar dos pecadores. Não se esqueça também de mencionar o arrependimento e a fé, pois sem isso elas não poderão ingressar no reino de Deus. Faça isso. Forma ativa. Primeira conduta. O camarada chega, rapaz, você tem um negócio diferente, o que é? Eu professo fé no Salvador. Segundo, está lá dando bobeira, ataca. Atos 20, 21, olha, Paulo dizendo, testemunhando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então ia para a ofensiva, formativa, testemunhava tanto a judeus como a gregos, ele pregava o Evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 23 e 24. Mas somente tinha ouvido dizer, olha só, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aquele que perseguia a fé, agora anuncia, prega
o evangelho. Atos 8, 34, 35, Filipe e o eunuco. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando essa escritura, lhe anunciou a Jesus. O Espírito mandou ele até aquela carruagem, e ele foi, e ele lançou ofensiva, pregou para o eunuco. Paulo testemunhava a judeus e gregos, pregava. Atos 16, 28, 32. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. O carcereiro de Filipos, Paulo abordou o homem, pregou para ele e para sua casa. Forma ativa. Entendeu? A passiva, a ativa. Vamos fazer dessa maneira. Essa é a maneira de ter comunhão com Deus. Passar o dia com Ele. Quinto, faça boas obras. Para isso fomos chamados. Durante o decorrer do dia, porque aqui a palavra é como passar o dia com Deus. Passar o dia com Deus não é se trancar no mosteiro. A vida cristã não consiste só em ficar lá queimando incenso e fazendo mantras. Não. A vida cristã, passar o dia com Deus, é também as atividades cristãs. Então, primeiro, a primeira pessoa que eu falo durante o dia, a primeira pessoa que eu falo no dia é Deus em oração. Depois, o café da manhã, fundamentar meu dia na palavra. Depois disso, durante o dia, nutrir uma vida de oração no Espírito. Depois, durante o dia também, testemunhando da minha fé com a minha conduta, forma passiva, e pregando o Evangelho quando oportuno, forma ativa. Quarto, faça boas obras, para isso fomos chamados. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para que fomos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, ou de antemão andássemos nela. Fomos feitos para as boas obras. O que é isso, igreja? Somos agentes do amor, agentes do bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Faça boas obras. O que é isso? O cristão, meu querido, a vida cristã não consiste só no interno, mas no externo. Nós somos chamados para contribuir com a sociedade, envolvidos em ações sociais, em estender a mão pro caído, em investir, em alimentar o faminto, investir o nu, visitar o enfermo, ir nos presídios. Fomos feitos para as boas obras. Tem gente que só fica enfurnada em igreja. É só igreja, curso, leitura. E as boas obras? E a saída? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer? É o efeito influenciador da igreja. Ela vai, ela alumia, ela dá sabor, ela restringe do mal, ela ama, ela reconcilia partes, ela consola, ela abriga, ela nutre, ela sustenta, ela apazigua, ela acolhe. Boas obras. Durante o dia, na sua rotina, é um pneu de carro que você ajuda a trocar alguém, que você ajuda uma pessoa a trocar, é um trocado que você dá para outro, é alguém que você abraça e consola, é um que você visita. É boas obras, aquelas que forem te exigidas. Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Meu filho, pelo amor de Deus, olha a tua barriga, para de ficar na frente da televisão.
Vai visitar um asilo, uma creche, uma escola, participa de alguma ajuda comunitária. Não precisa ir muito longe não, olha o tanto de parente perdido que você tem, olha os seus sobrinhos, primos, visita, prega, chama para passear, paga uma comida. Meu Deus do céu, que crente que é esses? Se priva um pouco desses eletrônicos, televisão, notebook, celular, iPad, iPhone, banda larga, roteador, WhatsApp, Facebook, Twitter. Mas não sobra para ninguém, não sobra para Jesus, não sobra para o Espírito Santo, não sobra para ninguém. Sabe um dos pecados que destruiu Sodoma e Gomorra? A ociosidade, a preguiça, o ócio, o nada com nada, a falta de objetivo. Se ocupe das boas obras. Imagina que dia, Martins, iniciei meu dia com oração, com leitura, estou orando no Espírito e cantando e louvando a Deus, testemunhei para o rapaz do ponto de ônibus, preguei para o meu colega porque tive uma oportunidade, e durante o período ajudei uma alma faminta, consolei outro que estava abatido, marquei uma visita na casa de fulano. Ocupe-se de uma obra, e tudo isso em perfeita harmonia e comunhão com Deus. Pastor, o que tem a ver a obra social com comunhão com Deus? O que tem a ver, Sandra? Quando tive fome, não me deste de comer. É uma obra social, né? Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estive preso, não foste me visitar. Quando estive nu, não me cobriste. Quando fui forasteiro, não me acolheram. Então perguntaremos, quando é que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando é que te vimos nu e não te cobrimos? Então eu responderei, Jesus dizendo, quando deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Ou seja, a comunhão com Deus se encontra no próximo. Passar o dia com Deus consiste em fazer boas obras. Olha Mateus 5, pastor Danilo, esse versículo aqui dá para fazer um tratado teológico da profundidade desse versículo. Você fala de conversão verdadeira, vida cristã, testemunho. Olha só, Mateus 5,16. Olha só, que elegância. Está no Sermão do Monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Que a minha luz, fruto da minha conversão, da qual é oriunda a minha conversão, porque eu sou chamado de luz do mundo. Para que eu devo como luz brilhar? Para que os homens ímpios vejam as vossas boas obras. Eu sou luz do mundo. Então uma luz não fica debaixo de uma mesa. Ela fica aqui, no velador, no teto. Para que a luz fica ali? Para que ela ilumine, dissipe as trevas. Para que os homens, ao ver essa luz, mas como que ela vai ver luz? A gente não brilha, eu sou feito de carne. Como que eu emito luz? Como que eu emano luz? O que é brilhar para um ser humano? A prática das boas obras, o testemunho, a conduta, a pregação do Evangelho. E quando os homens ímpios virem eu pregando o Evangelho, o meu testemunho de retidão e integridade, quando eles vierem isso, as minhas boas obras, eles glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Ímpio não glorifica a Deus. Por que ímpio vai glorificar a Deus?
porque eles ficarão perplexos com o seu testemunho e se converterão, e então darão glória a Deus. Temos que voltar a essas boas obras. Eu lembro, querido, o evangelho 20 anos, 30 anos atrás, ele não tinha esse conteúdo. O que tinha em Franca? Era uma presbiteriana, a metodista, algumas assembleias e uma batista. Era um índice mínimo de crente. A pessoa não tinha internet, tinha acesso à literatura boa, teologia, o conhecimento era muito ralo. Era de um livro chamado, uma Bíblia que eles lançaram, a maioria tinha essa, o mais importante é o amor. E as pessoas de fato só conheciam isso aí, o amor. Mas meu Deus do céu, havia conversões verdadeiras, curas, testemunhos. Não é prostituta que fica 1 ano dentro da igreja, 1 ano prostituindo. Você pregar para prostituta hoje, no outro dia está de vestido, levantando a mão para o alto, derramando lágrimas, convertida. Uma coisa extraordinária. Era demônio rolando, retorcendo, e gente arrancando e expulsando em nome de Jesus, e essa alma sendo restaurada para nunca mais voltar a ser a mesma. Era gente que levava mendigo para dormir em casa. Boas obras, crente de estirpe, crente à moda antiga, crente de veia, de fibra, que não negava a fé. Qual a última vez você, menino, aluno, foi zombado na escola? Zombado, ridicularizado, ultrajado por causa da sua fé? Não existe isso hoje não. Eu estou dizendo, não é de coisinha, né? Eu estou dizendo de perseguição, ódio, achincalhar você. Naquela época, qualquer crente, qualquer denominação de presbiteriana, assembleia tradicional. Eram os crentes, os glórias, os aleluias, Bíblia. Aí ó, o crente. É assim que passa o dia com Deus. Mais 2 itens. Suponhamos que agora o dia acabou, chegou 6 horas da tarde. Aqui é uma hipótese, é em tese que eu estou falando. A situação é hipotética. A repetição é uma maneira de memorização, por isso que eu repito muito. Entendeu? 6 da manhã, 5h30, 4, 7, 7h30, a hora que você acorda. A primeira pessoa que você vai ver e falar é Deus. Reserva um tempo para oração, mesmo que for mínimo. Depois de orar, nutra-se da palavra. Porque a oração é aquela unção fresca, aquela visitação. Jesus, só quem fez sabe quão glorioso é. E quando o negócio flui, você não quer parar, não quer sair. Que maravilha, receber uma visitação poderosa, 5, 6, 7 da manhã. Parece uma vigília, mas não, você está sozinho no quarto e aquele negócio vem, fantástico. Depois o texto, você vai ser capaz de vibrar, as páginas vão começar a enrugar da tua Bíblia, que vão ter textos que vão encantar você, e eles vão sustentar você, como é o escudo da fé e a espada do Espírito naquele dia. Orando em espírito, meu irmão, o pau está comendo lá no seu patrão, em emprego, e dólar, e mensalão, petrolão, e eu sei lá, te louvarei. Orando em espírito. Durante essa rotina, nesse período, testemunhando da sua fé com a sua conduta, pregando o evangelho quando oportuno, chamando por um contra um. Depois, fazendo boas obras, agentes da graça, agentes do amor, agentes da misericórdia, do perdão, da reconciliação, da assistência, do suprimento, da provisão. Jesus! Agora terminou o dia. Separe um momento do dia para a prática da oração secreta. Mas a oração, de novo, é claro. Separe um momento do dia,
esse tópico você pode colocar a prática da oração secreta. Veja só, aquela oração de manhã foi para você iniciar o dia. A oração no Espírito é aquela comunhão que você tem. Mas é importantíssimo você ter um período do dia, escute, para a oração secreta. Essa não é aquela em espírito o dia todo, essa não é aquela da manhã, essa é a hora da batalha, é a hora do quarto de guerra, é a hora onde as janelas se fecham, as portas, e você se tranca. É o momento de estar sós com Deus. Ali é o momento do crescimento, ali é o momento das vitórias, ali é o momento de receber o poder do Espírito Santo, ali é o momento de gemer pelas almas, ali é o momento de comunhão profunda com Deus. É um momento específico do dia para a oração secreta. E eu vou te dizer, há uma distinção nítida entre os crentes que têm uma vida de oração secreta e os que não têm. Você pode olhar na cara deles e conversar com eles. É completamente diferente. Aquele que possui uma vida de oração secreta é um crente virtuoso, vigoroso. É um crente que prospera, cresce, avança. Já aquele que só ora na igreja, que só faz a oraçãozinha sonolenta para dormir, é um crente que vive em derrota. Você pode ver essa distinção clara. Ele não tem sabedoria, ele é ansioso, carnal, cai nos pecados, precipitado e vai. E não sabe nada, a vida é um terror. Por quê? Porque ele não sabe retirar um período do dia para a oração secreta. Querido, é a oração do ringue. É combater o Vitor Belfort, o Mike Tyson, é a batalha, é o quarto de guerra. As grandes e poderosas vitórias são vencidas lá. Separe o momento do dia. Se você consegue de manhã, se consegue no almoço, se é antes de dormir, é o momento que não tem esposa, filho, celular, amigo, ninguém. É você entre quatro paredes com o teu Criador. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus aqui falou você viu várias orações, orar sem cessar, orar pela manhã. Jesus aqui dá outra categoria, a oração secreta. Atos 16:13, olha que coisa linda. Paulo observava isso, a igreja primitiva. Paulo está dizendo, no sábado, saímos da cidade. Ué, mas para que você saiu da cidade, Paulo? E fomos para a beira do rio. Fazer o que na beira do rio? Onde procurávamos encontrar um lugar para orar. Procurou um lugar, mas não podia orar lá mesmo, orar em espírito, orar de manhã. Não. Agora é o período da oração secreta. Eu preciso de um lugar para estar sós. E a oração secreta. João 18:1-2, olha só. Tendo terminado de orar, Jesus saiu dali com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, olha só, escute isso aqui. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos para orar. No vale de Cedron. Ora, lugar secreto. Esta oração, esse período do dia, é insubstituível. O momento de estar a sós com Deus. É insubstituível. É o momento que você divide a oração pelo menos em 4 etapas. Adoração, ações de graça, confissão e arrependimento, petição. É um momento secreto que você reserva para adorar o Pai que é bendito eternamente. É um momento que você separa para agradecer, render graças a Ele. É um momento que você faz confissão e arrependimento de pecados. E é o momento da petição, onde você apresenta a Deus as suas necessidades diárias. Isso é feito secretamente. Secretamente. E só um acréscimo aqui. Provérbios diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. De vez em quando, Deus acorda alguns
para serem sentinelas do reino e para usá-los como vigias, e eles velam de madrugada em oração. Se você não orou de madrugada ainda, você não sabe o que você está perdendo. Que visitações gloriosas um homem ou mulher pode ter quando ora de madrugada? A oração secreta. Agora reserve outro momento para o estudo da Bíblia. Presta atenção, tanto a oração como a leitura de manhã são apenas iniciais, não é algo profundo. Agora, durante o dia, você tem que ter um momento reservado para a oração e outro momento para o estudo das Escrituras. Leia sistematicamente, livro após livro da Bíblia, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Leia a Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, até o fim da vida, o máximo de vezes que conseguir. Estude-a, faça anotações no rodapé. Bíblia tem que ser Bíblia rabiscada. Bíblia tem que ser Bíblia rabiscada. Olha aqui, deixa eu mostrar a minha aqui, ó. Rabiscada, cheia de anotação, olha lá, colorida. Rodapé. Anote, escreva, estude, faz anotações de rodapé. Grife as passagens mais importantes. Você deve grifar os textos chaves de cada capítulo. Selecione versículos para decorar. Estou lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, estou lendo 1 Timóteo. Este texto é profundo, eu vou decorá-lo. Separe-o, selecione-o para decorar. Decore a Bíblia. Faça perguntas em certos textos e procure as respostas na própria Bíblia. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6. Faz uma pergunta, como ele pode ter arrependido? Não é possível. Escreva no rodapé. E a própria Bíblia, busque a resposta na própria Bíblia. Ela vai te responder. Não leia a Bíblia com pressa. Não precisa ter meta a atingir, como ler 10 capítulos por dia, ou ler a Bíblia 3 vezes no ano. O importante é compreender o que se lê, não importa o quanto demorar. Pastor, eu só consigo ler 2 por dia. Você entende os 2? Sim, então leia 2. Você compreendeu, digeriu, mastigou 2. Então seja 2. 2. Leia a Bíblia. Reserve um tempo para ler a palavra. Provavelmente você vai fazer isso à noite, antes de dormir. E durante o dia você já veio fazendo. Presta atenção, eu não estou colocando uma avalanche de coisa. Isso aqui é espontâneo. Isso aqui é de forma espontânea, uma atividade espontânea. Você vai gastar uns minutos de manhã meditando num texto e orando. Você vai orar no Espírito durante o dia. Espontaneamente, graciosamente. Você vai testemunhar sendo quem você é, ué. Se você é ovelha, meu filho. Você vai ter sonido de ovelha, forma de ovelha. Você vai dar testemunho. Se você é cristão, você vai querer pregar para alguém. Pregue. E vai. As boas obras, elas são, como se diz? As boas obras, elas acontecerão, elas se colocarão no nosso meio e nós iremos executá-las. Aí tem esse momento secreto que você deve retirar para a oração e para o estudo. E a última coisa, só vou citar porque não dá para falar: faça culto familiar na sua casa. Outro dia eu tiro, só para falar sobre o culto familiar. O que é um culto familiar? Os puritanos faziam culto familiar geralmente na mesa do jantar e do café. Eles se reuniam. Tem muitas maneiras de fazer o culto familiar, ok? Essa é uma delas. Tem várias outras maneiras. Eu estou dizendo de uma, não estou dizendo que é a única. Mas os puritanos, que faziam muito, eles faziam 2 cultos familiares por dia. 2 cultos no lar. No café
e na janta, ou no almoço e na janta. Pai, mãe e filhos acabavam de comer, abriam a Bíblia, liam um texto, o pai comentava e explicava o texto, depois cantavam 2 hinos, depois oravam. Era assim. E o outro, né? Aplicava o texto, ensinava para o filho, para a esposa, para ele mesmo. Como se aplica aquele texto? Culto no lar, na mesa ou na sala. Queridos, é assim que passa o dia com Deus. É assim que você nutre a comunhão com Deus. E o que isso vai resultar? Crescimento, santificação, desenvolvimento da fé, da espiritualidade, crescer a estatura do varão perfeito, mudar de categoria, subir de estágio, de nível, sentir o doce perfume do Senhor, a doce voz do Espírito, ver e contemplar a mortificação da carne e de uma infinidade de pecados, ter conteúdo, nutrientes, recursos para fazer a obra tão complexa de Deus, agradar o Senhor e fazendo com que nossa vida exale um perfume de um incenso suave para Ele. E todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, andando com Ele dia após dia, tendo comunhão com Ele dia após dia. É assim que se passa o dia com o Senhor. Vamos fechar os olhos.